1 Reis, capítulo 16. Nós leremos a princípio de 29 a 33. No entanto, eu começo a passar a mensagem lendo para os irmãos o que está escrito nas Escrituras, quando elas dizem: a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Queridos irmãos, as misericórdias do Senhor, elas são a causa, a bondade, as misericórdias, a causa, a razão, a única explicação para não sermos consumidos pela ira de Deus. Por quê? Porque somos pecadores teimosos, que persistem em conservar-se na desobediência, na insubmissão ao Altíssimo. E Deus não derrama de uma maneira cabal sobre nós a sua ira, devido à sua compaixão e às suas misericórdias que se renovam a cada amanhecer. Por isso, nós precisamos aprender a importância, e os irmãos verão isso agora pela manhã, de obedecer o que Jesus disse: todo aquele que se exaltar será humilhado, todo aquele que se humilhar será exaltado. Tiago diz: humilhai-vos. Pedro diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Altíssimo. A necessidade imperiosa de que nós nos humilhemos na presença do Senhor, porque Ele é misericordioso e bom. Veremos também, meus irmãos, o quanto Deus é paciente, o quanto Deus é perseverante. Ele não desiste fácil, Ele persevera em nos conceder renovadas e inúmeras oportunidades para o arrependimento, com o propósito do perdão, até que, devido à insistência por teimosia em viver diferentemente daquilo que Ele orienta, então nós caímos nas suas mãos. Mas que Deus maravilhoso! Eu fico mesmo estupefato quando leio teólogos que são tão inteligentes, mais do que o próprio Deus, eles se julgam assim, e eles dizem que o Deus do Novo Testamento, o Pai de Jesus Cristo, o Deus de amor e de imensa bondade, não pode ser o mesmo Deus irado do Velho Testamento. E defendem isso com argumentos teológicos, mas eles não conseguem ver o tanto de misericórdia, de graça que Deus concedia no Antigo Testamento às pessoas. Por isso, quando Deus diz para Jeremias, para que ele não intercedesse por aquele povo, Deus o proibiu porque ele disse insistentemente: eu enviei os meus profetas e vocês não ouviram, agora exílio. Portanto, o exílio nunca foi, irmãos, o primeiro castigo de Deus. Ele foi o derradeiro após séculos de misericórdia, de graça e de compaixão. E nós veremos isso na vida de Acabe. Quantas oportunidades extraordinárias Deus deu a Acabe para se arrepender, para mudar, mas ele não se arrependeu e não mudou. Por um momento ele se humilhou, e Deus, mais uma vez, na sua misericórdia, o contemplou. Mas ainda assim, ele persistiu. E eu gostaria que eu e você lembrássemos: será que nós estamos persistindo no erro, na desobediência,
na insubmissão, Deus nos dá evidências, fartas evidências do seu poder para mudar a nossa vida, para que nós mudemos antes que chegue aquele ponto do Senhor dizer, não tem volta, agora é exílio. Será? Então atentem, irmãos, para a palavra de Deus. Acompanhem comigo. 1 Reis 16, a partir do verso 29. Aqui nós temos uma descrição de quem foi Acabe, o rei Acabe. No 38º ano de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel e reinou 22 anos sobre Israel, na capital, em Samaria. Vejam que o verso 30 afirma, Acabe, filho de Onri, fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que o antecederam. Ele conseguiu a façanha de superar, de exceder em maldade todos os reis que o antecederam. Como não bastasse o pecado da idolatria, porque ele construiu em Samaria um templo para Baal, e ele edificou dentro do templo um altar para os sacrifícios a Baal, além da idolatria de adorar Baal e seguir Baal, ele também cometeu o grave erro de casar-se com Jezabel. Ela era filha do rei de Sidom, os sidônios, e por causa da sua influência, a influência de Jezabel sobre ele, ele passou a cultuar Baal e adorá-lo. Verso 33, Acabe fez muito mais para provocar a ira do Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que o antecederam. Aqui nós temos então um vislumbre de quem foi Acabe, um rei que conseguiu superar em muito todos os seus antecessores, reis, em maldade, em desobediência e em idolatria para com o Deus vivo e verdadeiro. No verso 34, que foi alvo de uma mensagem, nós somos informados que um cidadão chamado Iel, ele tentou reconstruir Jericó. E ao reconstruir Jericó, quando ele lançou os alicerces, ele perdeu o seu filho primogênito. E quando ele concluiu a reconstrução da cidade, colocando as portas, ele perdeu o caçula, o seu filho mais novo. Sabe por quê? Porque 500 anos antes, Deus, por intermédio de Josué, havia amaldiçoado Jericó e amaldiçoado todo aquele que tentasse reconstruí-la. Acabe teve, portanto, agora a primeira evidência de que o Deus de Israel é vivo, é verdadeiro, sua palavra não cai por terra e ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Todos esqueceram, ou não, Deus não se esqueceu. 500 anos antes, ele prometeu matar o primogênito e matar o caçula para quem tentasse reconstruir uma cidade amaldiçoada por Deus. E a palavra de Deus infalivelmente se cumpriu. E Acabe teve a primeira evidência. Deus é vivo, só o Senhor é Deus, a palavra de Deus se cumpre infalivelmente. A segunda evidência, 1 Reis 17. Elias, o tesbita, verso 1, foi a Acabe em nome do Senhor para lhe dizer, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, nestes anos não haverá orvalho, nem chuva, senão por meio da minha palavra. E de fato, queridos irmãos, 3 anos de severa seca, trazendo desgraça, miséria, fome e mortes. Acabe, portanto, ao receber a palavra, talvez tenha desprezado e debochado do profeta Elias,
Por quê? Porque ele adorava e seguia Baal. E ele deve ter pensado, não se cumprirá esta seca, porque Baal é o Deus do trovão, da tempestade, do raio, da chuva e da fertilidade. Baal é o Deus, então, que promoverá a prosperidade. E ele riu, mas depois de 3 anos de seca e de miséria, ele viu que a palavra de Deus não cai por terra. A segunda evidência que Deus é vivo, só o Senhor é Deus e a sua palavra não cai por terra. Capítulo 18, verso 1. Depois de muito tempo, passados 3 anos, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vai, apresenta-te a Acabe e eu mandarei chuva sobre a terra. 1 Reis 18, versos 17 e 18, quando, depois de 3 anos, Acabe reencontra-se com o profeta Elias. Ele o trata da seguinte maneira: és tu, ó perturbador de Israel. Para Acabe, aquela seca, aquela miséria, aquela desgraça e toda a fome, a culpa era de Elias. Ele era o responsável, ele era a causa da perturbação de Israel. Quando, na verdade, quem estava perturbando a nação era Acabe, sua esposa, com a sua desobediência, a sua insubmissão, a sua idolatria. Era ele o perturbador de Israel. Aqui Acabe tem mais uma oportunidade de demonstrar respeito ao profeta de Deus, cuja palavra havia se cumprido. Mas, de novo, ele mantém a dureza do seu coração, ele responsabiliza Acabe, ao profeta Elias, por todo o mal que lhe acometera e ao seu reino e à sua nação, porque impenitente ele se recusa a reconhecer que ele era o culpado e não os outros. Porque é assim que as coisas se dão. As pessoas gostam de pôr a culpa nos outros, dos seus próprios pecados e das consequências dos seus próprios erros. Capítulo 18, versos 36 a 38. Nós temos um dos maiores desafios de fé jamais proposto e presenciado pelos homens. 2 altares, os profetas de Baal e Elias. O Deus que responder com fogo do céu para consumir o sacrifício, para consumir a lenha, as pedras e a água derramada, é o Deus vivo, verdadeiro, real, e só o Senhor é Deus. E Acabe viu com seus próprios olhos que 400 profetas gritaram, se retalharam, banhados em sangue, rituais, orações, nada. A simples e objetiva oração de um homem de Deus, caiu fogo do céu e ficou manifestado para todo Israel que só o Senhor é Deus, que Jeová, Yahvé, o grande eu sou, o Deus vivo e verdadeiro. Mais uma oportunidade, mais uma evidência que Acabe teve. Ele foi testemunha ocular, ele viu o fogo descer, o poder se manifestar, a evidência de que o Deus de Israel é o Senhor, vivo e verdadeiro. Mas os irmãos pensam que Acabe se converteu? Nos versos 41 e 45, conforme prometido em 1 Reis 17, 1, Elias disse: não haverá orvalho, nem chuva, a não ser pela minha palavra. E não era a palavra de Elias, era a palavra de Deus através de Elias. E então a chuva caiu, e ficou claro que Baal, o Deus da tempestade, da chuva, do trovão e do raio e do fogo, não era de nada, não era verdadeiro, era falso Deus, representado por um touro materialmente, não era o verdadeiro. Portanto, ele viu 3 anos de seca e viu chuvas abundantes pela palavra do Senhor. E os irmãos pensam que ele se converteu. 1 Reis 19,
ele vai para Jezreel, onde ele tinha um outro palácio, encontra-se com a maligna Jezabel, e ele contou tudo o que Elias havia feito. Ele não contou tudo o que Deus fizera através de Elias. Como um delator, um dedo duro, alguém que relatou os acontecimentos para incriminar, para difamar e para caluniar e para acender a ira de Jezabel. Ele contou para Jezabel. A expectativa de Elias, ao correr 20 e tantos quilômetros para aquela cidade, era ver o testemunho positivo de Acabe e a conversão de Jezabel, ele se prostrando diante de Deus, diante das múltiplas evidências de que só o Senhor é Deus. Mas ele contou como um delator, não como um homem que estivesse quebrantado pelas evidências. Ele simplesmente, queridos irmãos, não enxergou a mão de Deus. Cuidado, porque o pecado endurece o coração, Hebreus, e ele engana. O endurecimento provocado pelo pecado e o engano. Cego, surdo, ele viu a glória de Deus, mas não a enxergou. Ele viu as evidências de que só o Senhor é Deus, e ele continuou fiel a Baal. Queridos irmãos, dando continuidade, nós vamos ver em 1 Reis, capítulo 20, versos 13 e 14, quando Ben-Hadad, rei da Síria, com 32 reis, com um exército, com uma grande multidão, vem para atacar e destruir. Vejam o quão misericordioso é o Senhor. Um profeta veio a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Mas hoje eu a entregarei nas tuas mãos e saberás que eu sou o Senhor. Veja, quão misericordioso é Deus. Acabe só fez o que era mal diante do Senhor. Acabe excedeu os seus antecessores em maldade, em idolatria, em corrupção e em desobediência. Acabe viu o juízo de Deus, 3 anos de seca severa. Ele viu a mão de Deus na chuva. Ele viu fogo do céu. Não era mais para Deus ser misericordioso com Acabe. Mas apesar de toda a infidelidade, apesar de toda a teimosia, toda a desobediência de Acabe para com Deus, o Senhor mais uma vez se revela, o Senhor mais uma vez se dirige a Acabe, o Senhor mais uma vez demonstra misericórdia, bondade, graça para com aquele homem e lhe entrega nas mãos os seus inimigos. Com que propósito? Saberás que eu sou o Senhor. É para este propósito, Acabe. Não é Baal, sou eu sou o Deus vivo e verdadeiro. Saberás que eu sou o Senhor. E a Bíblia diz que houve uma batalha, Acabe com um exército insignificante, Acabe consegue derrotar Ben-Hadad com um exército grandioso. No verso 22, mais uma demonstração da persistência, de que Deus não desiste, de que Deus é bom, é paciente, é misericordioso, que Ele retarda o seu juízo. Irmãos, prestem atenção, a Bíblia diz que o incauto, o carnal, o imaturo, ele interpreta a graça de Deus, as bênçãos de Deus, como sinal de que está tudo bem entre ele e Deus. Ele diz, se Deus está me dando vitória, me entregando os inimigos nas minhas mãos, então Deus está do meu lado, Deus está comigo. Ele não compreendia que essas bênçãos de Deus é para que ele se arrependesse,
não era endosso para o erro, não era impunidade para que Elias, para que Acabe se mantivesse na insubmissão, não era. Mas o tolo, ele é abençoado, e ele diz, Deus não está nem aí, posso continuar errando, posso persistir no erro. As bênçãos de Deus revelam que está tudo bem, quando é Deus misericordiosamente dizendo, mais uma chance, mais uma oportunidade. Porque a quem muito se dá, muito se pedirá. Mas Acabe não entendeu as bênçãos de Deus. Ele as interpretou como um favor divino, e ele estava bem quando ele estava mal. Cuidado, o fato de Deus estar te abençoando não significa necessariamente que Ele está te aprovando. Ele pode estar te abençoando para conduzir você ao arrependimento. Mas se você não se arrepende, então você está acumulando ira para o dia da ira. Vejam, verso 22. Então o profeta chegou-se ao rei e lhe disse, vai, fortalece-te, atenta bem para o que farás, porque depois de 1 ano o rei da Síria te atacará. Os irmãos vejam, que Deus misericordioso, prevenindo Acabe. Daqui a 1 ano eles voltarão para destruí-lo. Portanto, prepara-te, como Deus é bom. Vamos para os versículos 42 e 43. Acabe não matou a Ben-Hadad. E olha o que o Senhor lhe diz. O profeta do Senhor lhe disse, assim diz o Senhor, porque deixaste escapar da mão o homem que eu havia posto para a destruição, tua vida responderá pela vida dele, e o teu povo pelo seu povo. Então o rei de Israel, Acabe, voltou para seu palácio desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Não arrependido, mas desgostoso e indignado, porque Deus agora lhe promete destruí-lo, porque ele mais uma vez desperdiçou as oportunidades da graça de Deus. Mas veja como esse Deus é extraordinariamente bom, paciente e misericordioso. Vamos, irmãos, para 1 Reis, capítulo 21. Versículos 28 e 29. No versículo 20, Elias diz a Acabe, verso 19, por acaso não mataste e tomaste a herança? Falarás ainda assim, diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. Diante de mais uma promessa de juízo, olha o que acontece no verso 28. Então a palavra, verso 27, Acabe ouviu essas palavras, rasgou as vestes, cobriu-se de pano de saco e jejuou. E ele se deitava em pano de saco e andava cabisbaixo. Agora Acabe acredita que a palavra do Senhor na boca de Elias se cumprirá. E diante da segunda promessa da sua ira, Acabe, meus irmãos, apresenta evidências de arrependimento. Mas então a palavra do Senhor veio a Elias. Eu imagino que Elias devia dizer, Senhor, chega, paciência tem limite, acaba com esse homem de uma vez, pesa a tua mão definitivamente. Mas o Senhor disse para Elias, não viste
que Acabe se humilhou perante mim? Tu não estás vendo, Elias? O pressuposto é que Elias estava cobrando que Deus derramasse a sua ira. E ele está dizendo, não viste, Elias, que Acabe se humilhou perante mim? Por isso, porque ele se humilhou perante mim, não trarei o mal enquanto ele viver, mas nos dias de seu filho trarei o mal sobre a sua família. O mal profetizado, ele seria executado. Mas porque ele se humilhou, Deus o poupou de ver com seus próprios olhos a exterminação de toda a sua família e de todos os seus descendentes. Por quê? Porque ele se humilhou. Deus é paciente, Deus é benigno, Deus é fiel, Deus não desiste fácil. Ele anda a 2ª milha, a 3ª milha, a 4ª milha. Ele foi com Acabe o mais longe possível para que Acabe se arrependesse. Mas, meus irmãos, lamentavelmente, isso não aconteceu. Então, meus irmãos, capítulo 22, versículos 16 a 18. Agora, além de tratar mal Elias, ele vai tratar mal Micaías. Micaías deve ter imitado os falsos profetas no jeito de falar. Por isso o rei, verso 16, lhe disse, quantas vezes terei que te fazer jurar que não me falarás senão a verdade em nome do Senhor? Porque ele viu que Micaías estava com deboche, com ironia, falando exatamente como os falsos profetas falavam. Portanto, ele sabia que não era a palavra de Deus. Então Micaías lhe disse, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm Senhor, volte cada um em paz para a sua casa. E o rei de Israel disse a Josafá, o rei de Judá, eu não te disse que ele não profetizaria o bem a meu respeito, mas somente o mal? E Micaías prossegue, meus irmãos, dizendo para ele a palavra de Deus. E sabe o que acontece? De 22 a 23, no capítulo 22, Deus pergunta como nós vamos induzir Acabe a continuar no seu erro, na sua dureza de coração. Como? A partir do verso de número 20. E o Senhor perguntou, quem enganará Acabe para que ataque e morra em Ramote Gileade? E um respondia de um modo, outro de outro. Então saiu um espírito, apresentou-se diante do Senhor e disse, eu o enganarei. E o Senhor lhe perguntou, de que modo? Ele respondeu, eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Então o Senhor disse, tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas. O Senhor é quem declarou o mal a respeito de ti. Mais uma misericórdia de Deus. Porque imagine, se eu faço parte de uma reunião secreta e de um complô para te prejudicar, e eu vou ao teu encontro e digo, nós planejamos o teu mal. Nós planejamos só te dizer coisas boas para você seguir nossos conselhos e se dar mal. O que eu estou fazendo? Eu estou ajudando. Eu estou dizendo que não caia nisso. Não acredite no que os teus falsos profetas dirão, porque Deus colocou na boca desses homens a mentira para te enganar. Mas ao revelar isso para Acabe, Deus está dizendo mais uma vez para ele, arrependa-se, veja a minha misericórdia, não acredite nos falsos profetas, naquelas pessoas bajuladoras, você está errado.
E a pessoa está dizendo, você está certa. Já viram mães e pais que os filhos estão totalmente errados e eles estão dizendo, você está certo, continue no erro. Estão endossando, apoiando os erros dos filhos. Pois é, Deus está dizendo, olha, esses profetas estão te dizendo o erro, a mentira para a tua ruína. Eu coloquei essa mentira na boca dessa gente. Não dê crédito. Mas ele não ouviu a palavra do Senhor mais uma vez. E o que aconteceu, irmãos? Ele não deu ouvidos à palavra do Senhor. E de 26 a 28, Acabe manda prender Micaías. E de 34 a 35, nós vamos observar a soberania de Deus em ação. Então um homem preparou o seu arco e atirando a esmo. Imagine, eu tenho um revólver, só tem 6 balas, e eu estou numa guerra. Você dá um tiro para cima, você desperdiça bala no meio de uma guerra. Quantas flechas aquele homem tinha na sua aljava? Numa guerra, era a munição dele. Mas ele pega uma flecha, e o texto bíblico diz que ele preparou o seu arco, e atirando a esmo, ele sentiu vontade de atirar a esmo. Ele pegou a flecha, botou e jogou. Mas aquela flecha tinha um alvo. Aquela flecha estava direcionada por Deus. Quem colocou no coração daquele homem a vontade de pegar a flecha e atirá-la a esmo foi Deus. E aquela flecha atirada, ele não mirou em nada, ele não mirou em ninguém, mas Deus tinha mirado em Acabe. O alvo de Deus era Acabe. E aquela flecha foi parar aonde? Em Acabe. E ela entrou entre o peitoral e a armadura. Uma cobria o outro. Talvez quando ele levantou o braço, deu uma distância entre uma e outra. Deus mirou. Deus, irmãos, tem uma boa mira. Quando Ele quer te acertar, Ele acerta direitinho. Quando Ele quer me acertar, Ele sabe fazer a flecha dele ir na direção que Ele quer. E Acabe foi ferido mortalmente e morreu. Quanta misericórdia de Deus para com Acabe. Quantas evidências de Deus para que Acabe se convertesse. E Acabe, persistindo no erro, persistindo na insubmissão, persistindo na desobediência, endurecido, sendo enganado, se deixando enganar, mas sem se quebrantar. Deus é misericordioso ou não? Será que o nosso Deus é um Deus irado? A Bíblia diz que a ira de Deus custa para acender, mas depois que ela acende, ela custa para apagar. Quanta paciência de Deus para com Acabe, e quanta rebeldia. E será que a história de Acabe não é a minha história? Não é a tua história? De rebeldia, de persistência no erro, de interpretar as bênçãos como se Deus estivesse do nosso lado, nos aprovando e conosco, quando são misericórdias para te conduzir e me conduzir ao arrependimento. Irmãos, nós temos parâmetros bíblicos, princípios bíblicos, para fazer uma varredura em nossa alma, em nosso caráter, em nossa conduta, de modo que saibamos se estamos ou não estamos no centro da vontade de Deus. No entanto, quando nós nos recusamos a entender isso e persistirmos, Deus não vai desistir fácil de você. Ele vai renovar a oportunidade, mais uma oportunidade, um profeta atrás de profeta, insistentemente, até que, esgotada todas as oportunidades, só resta a manifestação derradeira da sua ira.
Será, meus irmãos, que é preciso que isso aconteça conosco para nós entendermos? Quem de nós se atreve a dizer, puxa, Deus foi tão impaciente comigo, Deus tem sido tão duro comigo, no menor dos erros, Deus tem me disciplinado? Ou será que é o contrário? Porque Jeremias disse, a bondade do Senhor é a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor, elas são a explicação, a causa, a razão para não sermos consumidos. Meus irmãos, nos arrependamos, nos humilhemos diante de Deus. A dureza de coração, a persistência no erro, significa que nós acumularemos ira. Porque a quem muito se dá, muito se pedirá. Humilhemos. Quando Acabe se humilhou, Deus disse a Elias, Acabe se humilhou, olha lá. E Deus ainda o abençoou, não deixando que ele visse com seus próprios olhos a exterminação da sua descendência. Ela aconteceu depois que ele morreu. Eu peço a Deus, em nome de Cristo, que nós, meus amados irmãos, aprendamos a ler os sinais de Deus, todas as evidências que Deus vai dando para nos transformar e para que nós nos quebrantemos, antes que seja tarde demais. Não faça como Acabe, acabe com isso, acabe com a sua desobediência, acabe com a sua teimosia no erro, porque isso nunca acabará bem. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos para orar ao Deus vivo e verdadeiro.